Oi galera, tudo bem? Esse vídeo aqui então faz parte do projeto das leituras obrigatórias da FUVEST e da Unicamp. Eu preciso fazer um vídeo novo com a atualização das leituras porque a FUVEST resolveu me lançar uma nova lista em março, né? Tipo, o que você quer fazer com os professores, moça? Sabe? Eu não sei qual é o seu objetivo. E aí a gente tá nessa tribulação de muita coisa pra ler e pra conversar, mas eu gravo um vídeo logo menos, porque acredito eu que um dos livros eu ainda não tenho em casa, então na hora que eu comprar todos a gente conversa. E aí, o vídeo de hoje é pra falar sobre o Iracema, então eu quero deixar bem claro que esse vídeo não tem pretensão de ser uma aula, certo? Então, de novo, impressões de leitura, tá? Iracema, galera, é um livro que eu li quando eu estava no ensino médio, porque estava na lista do momento em que eu fui prestar a FUVEST. E aí eu li de novo para a faculdade e li mais uma vez para a faculdade para fazer um outro trabalho. Eu acho que agora é a quinta vez aproximadamente que eu estou lendo o livro. E juro que a primeira vez que eu li foi decepcionante. Assim, a leitura do ler Alencar não é uma coisa muito fácil, né? A gente já falou sobre isso quando a gente conversou sobre o Tio. Eu vou deixar o link aqui embaixo pro vídeo, tá? Porque agora o Tio ficou só na Unicamp e o Iracema tá na lista só da FUVEST. Então a gente tem Alencar para os dois vestibulares. Então significa que esse cara, precisa ser lido, né? Ele é alguém importante. Tanto que o Machado de Assis mesmo dizia, né? Que temos uma leitura brasileira antes e depois de Alencar. Então, esse livro aqui foi a primeira obra do Alencar que eu li, e foi a partir dele que daí eu fui ler Senhora, eu li Tio, li algumas crônicas, e acredito que esse seja, talvez o Senhora é um pouco mais fácil, mas entre Tio e esse aqui é bem mais tranquilo de ler, tá? Tanto pela dimensão dele, ele é bem menor, né? Se a gente fosse olhar mesmo, teria malemar 100 páginas. E o problema é que ele tem muita nota de rodapé. Então a primeira coisa que eu preciso falar sobre esse livro, sem ser histórica, acho que a história também é bem batida, é que na hora de comprar uma edição de Alencar, desse livro aqui especificamente, como ele vai ter muita notinha de rodapé para te explicar os vocábulos, para te explicar frases e tradições indígenas, é legal comprar uma edição que as notas de rodapé foi ele mesmo que escreveu, então elas são originais, mas seria legal que elas viessem logo abaixo aqui, sabe? Pra você não ter que ficar caçando lá no final do livro, que nem essa edição você tem que caçar lá no final do livro, porque essas notinhas que vêm logo abaixo é da editora. Então, enche o saco. Eu sei que originalmente ele foi lançado assim, as editoras estão sendo fiéis à obra do Alencar, mas isso não é facilitador, sabe? Então, eu, se fosse você, compraria uma edição em que as notinhas viessem logo abaixo, pra você não ficar tendo que caçar isso no livro. E é extremamente necessário que se leia as notas de rodapé, tá? A gente tem muita preguiça, mas é, tipo, muito necessário. Bom, o Iracema, ele é um livro que foi publicado em 1865 e ele é um livro extremamente romântico. Então, se você conhece um pouquinho de romantismo, você vai ver que nós temos o herói, a heroína, um grande vilão, uma história de muitas aventuras. Nós temos uma idealização do caráter, uma história de amor maravilhosa, e tem que ter finais ou extremamente felizes ou extremamente trágicos. Nesse caso, a tragicidade é fenomenal, né? E ela tem um objetivo para ser trágica, que não é só o romantismo, mas que já é alguma coisa que faz a gente pensar. A gente tem a história da Iracema, que todo mundo sabe que Iracema é um anagrama para a palavra América. Então, a Iracema aqui é uma personagem fictícia que estaria representando os povos ameríndios, representaria o Brasil, representaria esse povo, né, que vai sofrer na mão desses portugueses. E a Iracema vai conhecer o Martim, um branco português. Os dois se apaixonam perdidamente assim que eles se veem. E durante 5 dias em que ele fica hospedado na tribo dela, que é uma tribo do interior do Brasil, que é a tribo dos Tabajaras, ele vai ficar hospedado lá mesmo sendo um inimigo dessa tribo, porque o Martim, por ser português, ele é amigo da tribo do litoral do Brasil, que são os Pitiguaras. E ele fica lá como hospedeiro de Tupã, na taba do pai da Iracema, que é o pajé da tribo, e ele fica lá protegido, mas os guerreiros querem tirá-lo de lá tudo quanto é custo, porque ele é amigo dos inimigos. E aí Iracema e Martim ficam esses primeiros dias assim nessa situação de tensão pelo que está se passando à volta, e uma tensão muito maior ainda porque eles estão apaixonados. Só que Iracema não pode dormir com o Martim e ficar com ele por ser filha do pajé. Ela tem uma função na tribo, ela é aquela que produz o vinho da Jurema, então ela seria responsável por uma tradição indígena de tomar o licor proveniente de uma fruta que dá efeitos alucinógenos, e eles tomariam esses vinhos
numa certa lua, e antes de ir para a guerra, para ter bons sonhos e tal. E a Iracema, como produz esse vinho, pela tradição indígena, ela teria que ser virgem. E aí a Iracema e o Martim não se aguentam. E depois que ela, né, perde a virgindade com ele, ela tem que fugir da tribo, senão ela vai ser morta, porque essa seria a sua punição. Então começa uma longa saga, né, de fuga dos dois, e a tribo da Iracema perseguindo ela e Martim, e a tribo dos Pitiguaras tentando ajudá-los. E essas duas tribos se enfrentam. E os Tabajaras perdem, e a Iracema vê que o seu grande pecado e ter trazido Martim para a tribo acirrou aquela rivalidade, e ela vê os seus conterrâneos e os seus amigos e parentes morrerem a seus pés. É uma cena muito triste, e a partir daí toda a desgraça começa. Não é à toa que esse mito, né, da lenda da fundação do Ceará que o José de Alencar criou, é também associado ao mito cristão da expulsão do Jardim do Éden, né? De tudo era perfeito até o momento em que um pecado é cometido, nesse caso o pecado é ter traído a própria tradição e ter dormido com um português, né? E eles entram daí depois para um universo cheio de pecados e de tristezas, que no mito cristão seria a terra, e no mito deles aqui eles indo morar no litoral, os dois sozinhos, com a companhia do Poti, que é o amigo do Martim, e lá Iracema vai sofrer muito com as coisas que ela produziu, e com o Martim, por ser um herói romântico, ele não consegue viver uma vidinha de casado, porque isso é muito pouco para um herói. O herói tem que fazer coisas maravilhosas, lutar e conquistar, e ter o seu nome reconhecido, e ter uma vida comum seria muito pouco para ele. Então ele começa a desgostar dela, ou pelo menos a se afastar, aquela paixão já não existe mais para ele, e a Iracema começa a sofrer. E metade do livro é o sofrimento dela, gente. A primeira parte é muita ação, e a segunda parte é um momento em que a gente vê as consequências disso. E dá muito dó, gente. Dá muito dó de a Iracema engravidar e ela estar sozinha, porque ele foi pra guerra, e ela tem dificuldade para amamentar a criança, e essa criança vai ser chamada de Moacir, né? A criança é chamada de o filho do sofrimento. E ele seria o primeiro brasileiro, ele seria o primeiro descendente da união do branco com o índio, e ele seria a raça miscigenada e aquela destinada a, né, morar e representar o Brasil. E ele é filho da dor. Seria esse o nosso destino, né? Seria essa a nossa saga, tentar eliminar essa tristeza do nosso coração, desse nosso passado cheio de violência e de dor. E as cenas são lindas. A cena final do livro, quando a Iracema entrega o seu filho para o Martim, nossa, é uma coisa muito triste. É um livro cheio de tradições ali indígenas, que estão todas explicadas na notinha de rodapé, por isso que é importante a leitura delas. É um livro muito gostoso. Eu acho que não é um livro gostoso para se ler logo de primeira, assim. Acho que a primeira vez que a gente vê a linguagem do Alencar, esse monte de palavras no tupi, vão atrapalhar um pouco, cansa um pouco. Mas é um jeito legal de começar a ler Alencar. Eu acho o Tio muito mais divertido, muito mais interessante, mas esse aqui, é o meu primeirinho, né? Então, assim, é o meu primeiro amor com o Alencar, eu gosto muito dele. A experiência de reler foi bem mais tranquila, porque eu conheci a história já de cabo a rabo, mas é sempre gostoso voltar para aquilo que a gente gosta. Essa edição da Atelier, eu sempre gosto muito dessa editora, mas essa aqui em especial eu não gostei de ter colocado as notas lá do fundo. Aí depois tem as notas da edição, que fica meio caótico. O prefácio que vem aqui, normalmente são prefácios muito bons da editora. Esse aqui eu achei chinfrim, de querer ficar discutindo linguagem, formação de palavra durante metade do texto. Eu acho que tem tanta coisa mais importante para falar de Iracema do que isso. Sabe, ainda mais sendo um livro que muita gente vai comprar por conta do vestibular, eu achei que não funcionou muito bem. E é isso, olha, compensa, agora para quem está prestando vestibular, compensa você estudar, ver quais são as características do romantismo que se enquadram aqui nesse livro, ver a definição de herói e de heroína para o romantismo, ver a questão da martirização no final, ver a questão do mal do século que aparece aqui, conhecer as tradições indígenas que ele explica na notinha de rodapé, porque isso é importante, porque é a caracterização do nosso povo, apesar de que o índio mesmo aqui só aparece em relação a essas tradições que estão aqui para enfeitar a história, porque índio mesmo a Iracema não é, tá? Nem o Poti.
A gente tem heróis românticos cavaleirescos, sabe? Brancos e com todos os valores cristãos, ocidentais, europeus, só que vestidos de tanga com uma pele parda, sabe? Cuidado, tá? Com a desconstrução que ele faz aqui. Mas, lindo, tá? Vale a pena ler, Alencar é muito bacana. E qualquer coisa a gente conversa ali embaixo, certo, gente? Beijo!